Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário vocês estão assistindo a aula, mas nós vamos dar início hoje à nossa aula de direito de condomínio, que é uma espécie dentro do direito imobiliário. Espero que a nossa aula seja proveitosa, que nós consigamos olhar, analisar a questão do condomínio, que está tão fortemente ligada à nossa matéria de direito imobiliário, porque cerca de 1/4 hoje da população já mora de forma de condomínio. Nós vamos ver os tipos de condomínios, espécies. O que nós vamos ver na nossa aula? O condomínio, a diferença entre comunhão e condomínio, as modalidades de condomínio, ação de extinção de condomínio, direitos e deveres e outras coisas também. Alguns exemplos eu vou colocar para que a gente possa visualizar melhor essa questão do condomínio. Bom, coloquei uma frase para a gente iniciar a nossa aula. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, vamos pensar grande. Hoje, o direito imobiliário, ele é um direito que abre portas, porque cada vez mais a sociedade está urbanizada e com isso existem mais formas de condomínio, mais problemas envolvendo aí, diríamos, a sociedade no direito imobiliário. Quanto mais a urbanização, melhor está para a gente que é do direito imobiliário. Também nós vemos que não só na urbanização, mas nas fazendas, está atrelada hoje, por exemplo, ao condomínio. O condomínio, mas o que é o condomínio? O condomínio ocorre quando um bem pertence a mais de uma pessoa. O condomínio, então, é aqueles prédios. Não, o condomínio, ele pode ser de uma casa, ele pode ser de um sítio, de uma fazenda. O condomínio, ele pode ser coisa, por exemplo, um carro, só que aqui nós vamos atentar que passa a ser condomínio quando tem mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas direito igualmente sobre todo o bem ou sobre a parte do bem. O nome já diz, condomínio, ou seja, o domínio de mais de um. É quando tem mais de uma pessoa que domina aquele imóvel, por exemplo. O condomínio voluntário e o condomínio forçado. O que é o condomínio voluntário? O condomínio voluntário é quando as partes, as pessoas, elas estão de acordo, elas não têm problemática ali no condomínio, na divisão. Vejamos o ponto 1, que vai falar sobre o condomínio voluntário. É o acordo de vontade dos consortes nascendo de um negócio jurídico, pelo qual duas ou mais pessoas adquirem ou colocam bem em comum para dele usarem e gozarem. Quando não há problemática, tem um condomínio ali e tudo vai fluindo bem. A gente vai ver também na regra do condomínio que existe tanto sanções como direitos para esse acordo aí de vontades. E o condomínio forçado? O condomínio forçado é quando há divergência entre as partes. Muitas dessas vezes entra o poder judiciário. Condomínio forçado é a imposição da ordem jurídica como consequência inevitável para o estado de indivisão da coisa. Por exemplo, está muito ligado ali pastagens, paredes, cercas, muros. Por exemplo, tem 2 lotes, mas ali tem a cerca é dos 2. A cerca, então, é um condomínio ali dos 2. O muro que divide. Então, nesse condomínio forçado, tem uma força legal sobre ele. É uma consequência inevitável para dividir a coisa.
Por exemplo, nós não conseguimos fazer esse condomínio forçado para dividir, juridicamente ele está dividido um cavalo, porque não tem como a gente partir no meio do cavalo. Há essa indivisão da coisa. Aqui, quando a gente fala dessa imposição da ordem jurídica como consequência inevitável, nós estamos falando, por exemplo, de se constrói algumas casas e tem que ter uma passagem para outra casa. Então ali é um condomínio, porque aquela passagem, senão a outra casa não consegue chegar até a rua. E muito comum, né? Cercas, muros, dividindo aí as casas, prédios, comércios. Bom, existe a comunhão e o condomínio. O que é a comunhão? É um gênero de direito que pertence a várias pessoas ao mesmo tempo, estado de indivisibilidade absoluto. Eu dei um exemplo aqui na comunhão do casamento. O casamento, enquanto ele está existindo, quem são os condôminos? Exemplo, uma família com pai, mãe e a criança. O pai e a mãe, os que estão casados, Maria e João, são os condôminos daquela casa. Eles têm ali o condomínio daquela casa. Eles vivem harmoniamente. Não tem ali uma divisão daquela casa. Não passou ali uma parede no meio daquela casa dividindo isso é para mim, isso é para você. O que acontece na divisão é se ocorreu o quê? Se ocorreu o divórcio. Aí no divórcio nós temos essa separação de bens e no casamento nós temos essa comunhão de bens, que eles vivem ali exercendo o condomínio de toda a casa. A criança também tem um condomínio, a criança também exerce? Não, a criança ela é representada pelos pais. Então, os condôminos ali são o pai e a mãe, Maria e João, são os condôminos daquela casa. Então, ali é um condomínio ou uma comunhão? É uma comunhão. O condomínio acontece quando? O condomínio muitas das vezes acontece quando há a separação, quando há o divórcio. E nós vamos ver aqui que o condomínio é uma espécie, uma comunhão sobre objeto de direito das coisas. E esse condomínio é, por exemplo, tem ali várias casas, aí vai ter o inventário, vai ter a partilha, enquanto isso a família de uma família de outra está vivendo ali, está no condomínio daquele ali. Né? Então tem uma comunhão de objetos, eles podem usufruir muito assim, fácil da gente verificar visualmente, é uma piscina de um prédio. A piscina, todos ali têm a comunhão, pode usufruir da piscina, né? Todos que moram ali podem usufruir, ela não é uma área restrita. O condomínio é quando as pessoas elas podem utilizar aquelas imóveis ou também coisas. Agora a gente chega aqui no direito das coisas. Por quê? Eu posso ter um condomínio de um carro, de um objeto e não propriamente o meu condomínio precisa de ser de um prédio, de uma casa, de um sítio, de uma fazenda. Mas quando virar condomínio é diferente de comunhão. Por quê? Porque vai ter a divisão especificadamente. Bom, existem duas modalidades de condomínio. Quais são essas modalidades? O condomínio geral e o condomínio edilício. O condomínio geral, cada um tem uma parte, surge o condomínio. Por isso que eu falei que o condomínio geral, de forma geral, ele pode ser sobre uma coisa, ele não precisa de ser sobre um imóvel, ele pode ser, como exemplo aqui, sobre um carro, uma chapinha, quando uma ou mais pessoas utilizam daquele bem, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um livro que eu compro com um amigo e a gente tem um condomínio ali daquele livro, nós dois podemos utilizar. Acontece muito às vezes com o irmão da gente, exemplo aí, com o irmão, a chapinha para cabelo.
você compra com ela, então vocês duas exercem um condomínio, e esse é o condomínio geral. E o condomínio edilício? O condomínio edilício em edificações ou horizontal, condomínio, aqui no nosso slide, vocês podem trocar aí em edificações ou edificações horizontal ou vertical. Acabou que ficou aqui um pouquinho repetido, vocês frisem aqui, marquem aí para vocês lembrarem que o condomínio edilício ele vai ser sobre edificações horizontal ou vertical. A gente sabe que é mais usual o vertical, tanto nas grandes cidades. Aí aqui tá até uma imagenzinha, então quando for condomínio geral, pode ser sobre qualquer coisa. Condomínio edilício vai ser realmente ali os prédios empresarial, comercial ou residencial. Ali a gente pode ter prédio também que seja residencial, comercial. Então esse vai ser o edilício, condomínio edilício. E é bom a gente conseguir aí fazer essa diferenciação, porque nós vamos ver que no condomínio edilício existem algumas regras diferentes do condomínio em geral, porque já vai ser mais específico, já entra aqui o direito de vizinhança, já entra aqui algumas leis esparsas que não estão no nosso Código Civil. Porque tudo isso que eu estou falando aqui de condomínio, vocês vão encontrar na parte geral do nosso Código Civil, que vem falar sobre o direito das coisas. E o condomínio, então? O condomínio em geral, ele pode ser pró-diviso e pró-indiviso. O pró-diviso se exerce a posse sempre no mesmo lugar. Consegue se identificar. Por isso é pró-diviso. O pró-indiviso, o estado de indivisão é jurídico e de fato. Por exemplo, uma fazenda com 80 condôminos, cada um é titular de 1/8 avos, mas nenhum sabe o lugar de seu quinhão. Bom, eu coloquei aqui a imagem de uma fazenda. Então vamos aqui numerar a nossa primeira casa aqui, essa casa maior. Casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma aqui atrás, ó, 7 casas. Aqui nós temos uma fazenda. Nós podemos ter aí 7 famílias. Essas 7 famílias, elas vivem ali em comum acordo. Vivem, não tem divisão de nada, então vai ser pró-diviso. Exerce no mesmo lugar, só que não consegue dividir. E o pró-indiviso você consegue dividir. Quando eu divido, ó, casa A, casa primeira é de fulano de tal, casa B é de tal, casa C, 3, casa 4 de tal. Ali eu posso ter 80 pessoas morando ali sem identificação da sua terra, onde que mora, qual casa que fica, porque a gente pode ter uma casa dessa só quartos, outra só cozinha, né? Mas ali todo mundo vai ter o direito, todo mundo vai estar exercendo a posse, o condômino daquele ambiente. Agora, se nós pegarmos e diferenciar que a casa A é de fulano, ciclano, a casa B é de Maria, João, a casa C é de Mariana e Marcos. Então, nós vamos ter um pró-diviso que você consegue identificar. Se algum momento aqui eu confundir, vocês, pró-diviso, sempre no mesmo lugar, consegue identificar. Pró-indiviso não consegue identificar. Então, quando for resumo dos fatos, quando for que não conseguir visualizar, não conseguir identificar qual é a parte de cada um, pró-indiviso. E quando eu consigo identificar qual é a parte de cada um, eu tenho o pró-diviso.